Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né, a mais uma imersão em exercício e diabetes, te ajudando aí a compreender os efeitos fisiológicos do exercício físico em quem tem diabetes. Meu nome é Roberto Dori e hoje a gente vai comentar com relação a partir de qual valor de glicemia que a gente deve aí corrigir com insulina de curta duração. A gente sabe que, claro, quando a gente vai lá fazer o exercício, você tem aí situações aonde você, claro, a gente mede a glicemia ali antes de iniciar o exercício, mede a glicemia no final do exercício e durante esse período aí pode sim acontecer de estar ali hiperglicêmico. Em alguns momentos que a gente está hiperglicêmico, o natural que a gente espera do exercício, que é você faz o exercício, sua glicemia está lá 200 e alguma coisa, faz o exercício e você tem uma redução nessa glicemia. Só que a gente sabe que muitas vezes o exercício isoladamente ele não vai conseguir diminuir a glicemia. E precisa, claro, fazer uma correção com insulina de curta duração. Só que existe um risco em fazer isso. Porque se você pensar no exercício, o exercício, apesar de muitas vezes ele não conseguir assim, ser suficientemente, né, eficiente para diminuir a glicemia, a gente sabe que é necessário o quê? Fazer uma aplicação lá com insulina de curta duração. Só que quanto a gente vai aplicar? Né? Então é sobre isso que a gente vai falar, porque existe um risco sim envolvido, já que o exercício ele vai captar a glicose, então sem a ação da insulina. Se você compensou com uma insulina de curta duração, a gente vai praticamente duplicar a velocidade, a capacidade do sistema em remover glicose do sangue. Então, quer dizer, o que era para acontecer em uma velocidade, ali durante o exercício, o músculo contraindo e removendo glicose, passa a acontecer 2 vezes mais rápido. E o sistema, muitas vezes, ele não consegue se adaptar. Ele não vai conseguir é, liberar uma quantidade adequada ali de glucagon, por exemplo, para fazer o fígado também liberar glicose para o sistema. Esse processo ele não acontece tão rápido, né? Ele tende aí a dar muitas vezes ter aí uma linha de atraso. Então, pessoal, e aí, né, voltando aí à situação da gente suplementar lá, quer dizer, corrigir com a insulina. Você acelera o processo e o corpo vai manter o padrão normal, que é normalmente esperado quando você movimenta ali o músculo, sai a glicose do sangue em uma determinada velocidade, velocidade suficiente para que através da liberação do glucagon, o fígado consiga liberar um pouco mais de glicose, quer dizer, mantém o equilíbrio da saída da glicose e a chegada da glicose no sistema. Quem tem diabetes toma insulina já tem um risco por conta de aumentar a velocidade de saída da glicose pela sinalização da insulina junto com o movimento muscular. Então, já existe esse risco. Só que muitas vezes a gente vai começar a fazer o exercício, está lá com hiperglicemia e faz-se necessário aí a correção com uma dose de insulina. É sobre isso que a gente vai falar, então, na live de hoje. E aí, qual é o detalhe técnico, né? Primeira coisa que é interessante a gente saber, quais são os valores de referência que a gente tem do que é considerado uma glicemia normal. Para quem não tem distúrbio no metabolismo da glicose, quer dizer, não tem pré-diabetes ou não tem diabetes, 8 horas de jejum, um valor menor do que 100 miligramas por decilitro na concentração de glicose no sangue. Para quem, isso aí em jejum, e após se alimentar, após sobrecarga, qualquer valor menor do que 140 miligramas por decilitro. Isso é normal. Quem tem pré-diabetes geralmente tem em jejum valores acima de 100 e menor do que 126, que é o ponto de corte em jejum para ter diabetes, ou acima de 140 e abaixo de 200 pós-sobrecarga, que é o que normalmente diagnostica aí quem tem diabetes. Então, quem tem diabetes, a qualquer momento, diabetes não tratado, a qualquer momento vai estar lá pelo menos 200 miligramas por decilitro. Então, o valor referencial é esse. Então, ótimo. Dentro do valor referencial, o que é considerado hiperglicemia? Porque a gente tem os pontos de corte. Jejum 126, bateu 126, tem diabetes. Antes de chegar nisso, você tem pré-diabetes. E o que é considerado hiperglicemia? Porque o valor normal, né, pensando a nível populacional, qualquer valor abaixo de 140.
Se você tiver com 142, você está com hiperglicemia? Não. Né? O valor de hiperglicemia, ele começa a ser computado a partir de concentrações de glicose ali no sangue, a partir de 180 miligramas por decilitro. Então você mediu ali sua glicemia, ela está 180 acima de 180, você está num quadro de hiperglicemia. Mas é uma hiperglicemia, quer dizer, caracterizou como hiperglicemia, então quer dizer que se eu for fazer exercício um pouco acima de 180, é necessário suplementar corrigir ali com insulina de curta duração? De primeiro momento, não. E se você fizer essa correção, o risco de você fazer hipoglicemia durante o exercício ou depois do exercício, ele vai aumentar bastante. Então, essa situação, a gente tem que pensar, o exercício é bom para quem tem diabetes, sem dúvida alguma, não resta, né, a gente sabe disso. Agora, tem que tomar cuidado para não passar mal lá fazendo o exercício. Só que também existe um padrão. Hiperglicemia 180, tá? Você está num quadro de hiperglicemia, mas pode treinar que certamente sua glicose vai abaixar. Agora, e se a minha glicose continua aumentando e ultrapassa, por exemplo, valores de 250 miligramas por decilitro? Aí a gente já sabe que a partir de 180 a glicose já está bem mais centralizada no nosso sangue, concentrada no sangue, e o corpo tenta de alguma maneira eliminá-la, já que não consegue ter a ação da insulina suficiente para tirar a glicose do sangue e jogar para o músculo e armazenar em outros tecidos, ele tenta eliminar essa glicose. Qual o recurso que existe? O rim trabalhar mais rápido. Então os rins vão acelerar ali o processo, a taxa de filtragem renal, para filtrar mais rápido a urina e liberar essa glicose pela urina, para tentar trazer para um padrão aí mais próximo do normal. Até aí, a partir de 180 até 249, por exemplo, a gente vai ter mais ou menos esse padrão fisiológico. Agora, quando ultrapassa 250, qual é o grande problema que a gente tem? Além de ter a concentração de glicose muito maior, ainda se tem um problema relacionado a não ter glicose suficiente no interior das células para ajudar a metabolizar a gordura, que é o que a gente usa quando a gente está em repouso. E isso impacta no sistema de que maneira? Uma parte da gordura, da molécula de gordura, ela é degradada e gera energia. Uma outra parte sobra, sem ser degradada. E essa parte que sobra é chamada aí de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles vão se juntando, quer dizer, são, chamados de cetonas. E as cetonas, elas se juntam umas às outras e formam os corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles são ácidos para o nosso corpo. Então, toda vez que você está com mais de 250 de glicemia, a tendência de você estar beirando uma desidratação é grande, porque os seus rins estão trabalhando rapidamente ali para você poder urinar mais e jogar a glicose para fora. E além disso, ainda tem a situação relacionada ao próprio corpo, como ele vai funcionar. A gordura está sendo usada parcialmente, está sobrando uma parte dela e que está deixando o sangue cada vez mais ácido. Então, nessa situação, se torna um pouco mais arriscado fazer o exercício. Há anos atrás, era recomendado que se o indivíduo tivesse 250 de glicemia, que ele não podia fazer exercício. Nessa época, não se tinha exatamente algo para a gente poder aferir, né, poder medir ali a quantidade, por exemplo, de cetonas que estavam sendo perdidas pela urina, ou mesmo o quanto de cetona a gente tinha ali na concentração do sangue. E eu várias vezes desafiei essa lei. Né? Eu simplesmente ia lá treinar. Né? E estou vivo aqui para contar. Então, quer dizer, aumenta risco cardiovascular, a gente sabe de tudo isso, mas na época eu era bem mais jovem. Então, e eu via que isso acontecia. Então, quando eu comecei a estudar sobre diabetes, eu comecei a ler lá, 250 não pode fazer exercício, eu falava, mas esses caras estão doidos. Porque faz o exercício diminui a glicose. Só que havia sim um risco, claro que certamente das vezes que eu me expus a essa situação de fazer exercício acima de 300 miligramas por decilitro ou próximo de 300, eu ainda tinha uma quantidade de insulina adequada para, durante o exercício, auxiliar na velocidade de saída da glicose do sangue, sem causar maiores prejuízos. Hoje, as recomendações, né, as mais atuais, elas colocam valores até 300 miligramas por decilitro. E sempre monitorando o quê? A quantidade de cetonas que estão sendo eliminadas, ou medindo na urina, ou medindo no sangue. Então, existe aí padrões fisiológicos hoje para esse controle. Só que a gente sabe que essa questão da alta da glicose no sangue e
a possibilidade do sangue ficar muito alto, você consegue reverter. Reverter de que maneira? Primeiro, tomando mais água, porque você está perdendo mais água, você está desidratando mais rápido. E segundo, usando aí a insulina, por exemplo, para fazer a correção. Porque tendo insulina, a glicose entra na célula e aí sim a gordura ela passa a ser metabolizada pela via oxidativa e vai ser degradada totalmente e não gera mais corpos cetônicos. Quer dizer, aos poucos você vai fazendo o sistema voltar ao normal. Então, a situação é, quando a gente vai lá fazer o exercício e você está com glicemias acima de 250, primeira providência que a gente tem que tomar, talvez não seja imediatamente medir já, tentar usar insulina para corrigir. O ideal é, primeiro, você sabe que você está tendendo a ficar mais desidratado. Então, consome mais água. Consome água antes e durante o treino, a cada 10 minutos, 15 minutos no máximo, coloca lá um pouquinho de água para dentro. Claro que não uma quantidade muito grande, senão dá desconforto ali na parte gástrica, porque não vai esvaziar o estômago tão rápido. Então, vai hidratando um pouco mais e vai fazendo o exercício. Faz o exercício, no meio do exercício, depois de uns 20 minutos que está fazendo exercício, para, mede a glicemia e vê se ela está realmente diminuindo e não aumentando. Se ela estiver aumentando, certamente vai precisar sim suplementar e sim corrigir com a insulina de ação de curta duração, de ação rápida ou ultra rápida aí no caso. Mas são situações que não de primeiro momento a gente faz isso. E mesmo quando você vai fazer o exercício, tá com glicemia, sei lá, de 300, 300 a gente sabe que já é um valor um pouco mais alto, 320, 340. Numa situação dessa, é sim recomendado que você suplemente. Aí sim, aplica um pouco de curta duração e vai lá fazer o exercício. Depois de uns 20, 30 minutos que está fazendo exercício, para, vê se está realmente diminuindo, continua tomando água, porque essa desidratação ela é fisiológica, não tem jeito. E normalmente traz desconforto, a gente fica com a boca muito mais seca, você, né, transpira, não rende tanto, a gente percebe muito pelo rendimento. Glicemia baixa, hipoglicemia, você se sente mal e não consegue render. Se você está correndo, fazendo força, né, trabalho de força, está nadando, não importa, pedalando, dançando, não importa o que você está fazendo na sua vida. Automaticamente você vai sentir desconforto, o desconforto é maior. E aí o que você tem que fazer? Tomar providência para isso. E aí, claro, vai aplicar lá a insulina com curta duração. Agora, a gente tem que levar em consideração também o que vai definir a necessidade da gente realmente compensar essa glicemia, ou usar ali aplicar uma insulina de curta duração naquele momento, ou não. Porque, por exemplo, eu já comentei aqui, por exemplo, a gente sabe que hoje tem muitos portadores de diabetes tipo 1 que estão envolvidos com alto rendimento. Quem está no alto rendimento, ele não está treinando para melhorar a saúde dele, ele está treinando para cada vez ficar melhor dentro da modalidade que ele está inserido. Então, o que é necessário aí? Ele chega lá e cumpre a planilha. Muitas vezes vai chegar para treinar com 280, com 300 e alguma coisa de glicemia, e naquele dia ele vai ter um exercício com alta intensidade. E isso a gente sabe que vai tender o quê? A aumentar mais ainda a glicemia. Então a ideia nesse caso é fazer o quê? Aplica, corrige ali com curta duração, insulina de curta duração, só que com uma dose reduzida. Não vai aplicar a mesma quantidade que é normalmente usada no repouso. Porque no repouso você não tem o seu músculo ali trabalhando e tirando glicose rapidamente do sangue. Então a gente tem que entender que pensando em corrigir para fazer o exercício, você vai ter dois mecanismos aí que vão atuar para tirar a glicose do sangue: o músculo e a insulina que você aplicou. Então não pode pensar em corrigir com a mesma quantidade que você corrige quando está em repouso. Isso é uma coisa que eu venho fazendo há anos, né, de corrigir com 50% da dose. Sempre deu certo. E há poucos dias eu estava lendo a recomendação, desculpa, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Atualmente a recomendação é essa mesmo. Se vai suplementar, se vai corrigir com insulina, corrige com 50%. Isso era algo que eu já fazia por uma questão de dia a dia, de ir testando ali situações que pudessem, numa situação de hiperglicemia, ajudar a diminuir. Ou mesmo você estando com um quadro de hiperglicemia, claro, glicemias acima de 280, beirando ali 300, ou muitas vezes ultrapassando 300, em um dia que você tem que fazer uma intensidade de exercício de alta intensidade. Que isso é algo que eu sempre comento com vocês, que o exercício com alta intensidade, ele tende o quê? A aumentar a glicose no sangue. Por quê? Ação hormonal.
o músculo está removendo ali rápido a glicose do sangue, libera mais glucagon e o fígado joga uma grande quantidade de glicose no sistema. Então, muitas vezes você para de fazer o exercício e aquela glicose que o fígado está mandando ainda está chegando. Então, a tendência natural é muitas vezes tender a aumentar a glicose. Só que sempre vai acontecer isso. Para quem me acompanha, vê que não exatamente. Pode até acontecer depois do tempo que você fez o exercício. Então, você pode fazer o exercício com alta intensidade, ainda nessa situação vai diminuir a glicemia, só que ela não vai diminuir tão rapidamente, porque por conta de ação hormonal, mas não quer dizer que ela vá obrigatoriamente aumentar. Isso eu vivo postando. Então, para quem ainda não me acompanha, né, aproveita para se inscrever lá no grupo do professor Roberto Dório lá no Telegram, que eu normalmente faço essas postagens, né? E faço comentários quando eu ponho os posts das lives, comento o que a gente vai falar, como a gente vai fazer. Muitas vezes eu posto lá também artigos. Então, se você quer se manter atualizado com relação a exercício e diabetes, ali é o lugar que você tem que estar, porque lá é onde eu mais faço postagens e mais comento o que acontece geralmente no dia a dia, ou mesmo pessoas que me marcam nas suas publicações, muitas vezes eu coloco lá e comento também a respeito, né, dos que têm diabetes aí estão fazendo exercício. Então, é uma oportunidade aí para quem quer se manter atualizado em relação a isso. E a questão, então, da suplementação, né, da correção com a insulina, a gente tem que tomar cuidado como vai ser feita. E tem que levar em consideração que, poxa, eu tô com, sei lá, 280, 300 de glicemia, estou começando a treinar. Vou hidratar mais, sem dúvida alguma, só que hoje eu vou fazer um treino de alta intensidade. E aí que você fala, não, a minha glicemia ela vai aumentar, então eu vou corrigir com 50% da dose. Tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser que durante o exercício, o tempo de exercício que você vai fazer, 30, 40 minutos, essa glicemia ela tende ainda a diminuir, né? E com a ação da insulina, ela vai diminuir muito mais rápido. Outra coisa que não é tão boa para o nosso organismo, que a glicose mude muito rápido a concentração dela de um momento para o outro, num curto espaço de tempo. O sistema nervoso ele sente muito essas mudanças. E isso realmente não é algo interessante que seja feito. Então, a gente não é tão simples essa situação de, não, vou lá, corrige e está tudo certo. Se corrigiu, que é uma coisa que eu sempre oriento vocês a fazerem, precisou suplementar com carboidrato, ou precisou aplicar insulina antes do exercício, no meio do treino, para e faz uma nova medição, para ver o que está acontecendo. Porque você mudou o padrão. O padrão natural foi alterado. E a nossa resposta ela é fisiológica, não é uma receita, ela não é matemática. Você sabe que você vai aplicar insulina, vai baixar tantas unidades. A questão do uso da insulina ele é baseado em algo que a gente chama aí de fator de sensibilidade. E o fator de sensibilidade, normalmente, ele é calculado com 1.800 dividido pelo total de unidades de insulina que você normalmente aplica para o seu tratamento. Então, através disso, se consegue determinar o fator de sensibilidade. E o que é o fator de sensibilidade? Ele vai mostrar para cada unidade de insulina quanto você vai conseguir diminuir na concentração de glicose no sangue. Então, o fator de sensibilidade, por exemplo, ele tem lá 40, quer dizer que para cada unidade de insulina que você aplicar, ele vai diminuir 40 miligramas por decilitro na concentração de glicose no sangue. Só que toda vez que você aplicar uma unidade, vai diminuir 40? Não, é estimativa. Porque fisiologicamente é o que a gente espera que aconteça. Só que existem outras variáveis que muitas vezes a gente não controla. Por exemplo, que você comeu um pouco mais de carboidrato. Que você, naquele dia, está mais nervoso ou está ansioso com alguma situação. Ontem, só para vocês terem ideia, com esse problema do site aí que aconteceu, isso aí fritou meu cérebro. Eu fiquei a tarde inteira tentando resolver e não consegui resolver. O que vocês acham que aconteceu com a minha glicemia? A tendência natural foi ela ir lá para cima. Eu usei muito mais insulina no dia de ontem do que eu normalmente uso. Então, são situações que a gente não controla, mas servem de referência. Como são referências, podem, claro, há uma margem de erro. Então, o que é importante aí a gente levar em consideração? Eu estou aplicando tantas unidades, eu sei que para cada unidade meu fator de sensibilidade é 40, é 30, não sei. Mas não quer dizer que aquilo realmente vai acontecer. Mesmo porque durante o exercício é uma situação de estresse. Tem outras situações. E o exercício, de uma certa maneira, ele vai, claro, ajudar a diminuir mais rápido essa concentração de glicose. Então, é algo que não pode ser feito? Pode, mas é extremamente necessário que seja monitorado. Então, a gente precisa, sim, seguir. Alterou, eu medi minha glicemia, está 200 e pouco, eu vi que não tem quase insulina para chegar no sistema,
a da última dose que eu tomei, o que eu comi de carboidrato já chegou, pode fazer o exercício tranquilo, você não vai fazer hipoglicemia. E certamente, quando você terminar ali o seu treino, ela vai estar dentro do padrão que a gente quer. Que hoje qual é a referência para quem tem diabetes? Que a glicemia não fique, o indivíduo não faça hipoglicemia, quer dizer, não fique abaixo de 70, e muito menos fique hiperglicêmico, fique acima de 180. Então, para quem tem diabetes, ele conseguindo manter na maior parte do tempo a glicemia abaixo de 180, já é algo muito bom, pensando aí em tratamento. Claro que também não adianta ficar sempre com 178, 179, né? Não vai ajudar, mas a gente sabe que a nossa glicemia ela tende a variar bastante. Mas você conseguindo a maior parte do tempo não deixar ultrapassar 180, isso já vai contribuir bastante para o seu tratamento. Então, algo que a gente tem que levar em consideração. Eu falei aí para vocês da glicemia do que é normal, que é pré-diabetes, alteração, e para quem tem diabetes, o que é importante? Manter nesses padrões. Então, mesmo que você vá lá fazer exercício, de repente tá 200 e pouco, tá 300 alguma coisa, quer dizer, a ideia qual é? Eu vou fazer exercício suficiente para terminar o exercício com um valor menor do que 180. Muitas vezes a gente treina pensando no quê? Né? Eu quero chegar perto de 100. Só que se você, durante o treino, consegue chegar perto de 100, se você não suplementar com carboidrato quando você terminar o treino, o risco de você fazer hipoglicemia ele aumenta bastante. Porque depois do exercício, o corpo vai repor essa glicose que foi gasta. Então, mesmo você faz o exercício, tira a glicose do sangue. Parou de fazer exercício, vai continuar saindo glicose do sangue, para poder repor o estoque que foi gasto durante o exercício. Então a gente tem que sempre levar tudo isso em consideração quando a gente mede a glicemia. Não é só medir e falar, tá 100, tá bom, vou para casa. Dependendo do tempo que você vai demorar para chegar em casa, se demorar mais de 30 minutos, certamente você vai fazer uma hipoglicemia no meio do caminho. E claro, se estiver dirigindo, se estiver, né, muitas vezes teve pessoas aí que eu cheguei a ter contato que fizeram hipoglicemia dentro do ônibus, voltando para casa, a pessoa desacordou, chegou lá no ponto final, sabe o que fizeram com a pessoa? Tiraram a pessoa tiraram do ônibus e jogaram na calçada e foram embora com o ônibus de novo. Quando acordou, estava lá, né? Com a mochila aberta, roubaram a pessoa, levaram o tênis, esse tipo de coisa. E a gente não quer isso para ninguém. Mas a gente sabendo que você tem diabetes, ou o seu aluno tem diabetes, para quem é profissional de educação física, cabe sim a gente orientar e tomar as providências para que isso não aconteça com a pessoa. Que é uma situação realmente muito aí desagradável. Então, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração aí é o tipo de exercício que a gente vai fazer. Deixa eu só. O Durval, boa noite, Durval. Seja bem-vindo aí, tá aí acompanhando pelo YouTube. Pessoal aqui no Facebook também, tranquilo. A Ana está fazendo uma pergunta. Deixa eu só ler aqui o que antes aplicava a insulina aí na sua mãe, né, mas não estava mais fazendo efeito. Onde a médica dela aí optou por ela tomar um comprimido depois do café da manhã. Nesina. Então, o detalhe é assim. Desculpa, amor, não entendi. Ah, você é namorada do primo. Desculpa, para mim você é a namorada do primo. O primo é um colega nosso lá do motoclube. Colega nosso do motoclube, meu amigo lá do motoclube do interior de São Paulo. Então, o que acontece é o seguinte: normalmente, quando o portador de diabetes ele começa a fazer uso da insulina, é porque o pâncreas dele já não consegue mais ser estimulado a produzir insulina através dos medicamentos dos antidiabéticos orais, quer dizer, dos comprimidos. Por isso que começa aí o tratamento com a insulina. Isso não é ruim, é só a melhor maneira que a gente tem para poder tratar o diabetes. Só que, qual é o detalhe aí que a gente tem? Quando a insulina que está sendo aplicada, ela não está fazendo efeito suficiente, precisa novamente recalcular o que eu falei há pouco aí, que é o fator de sensibilidade. Né? A dose de insulina que está sendo aplicada, ela não é suficiente, tem que aumentar a dose, ajustar a dose, até conseguir fazer um controle adequado. Por isso que em alguns momentos do tratamento, principalmente quando a gente troca o tipo de insulina, ou logo que é diagnosticado, está acertando o tratamento, a necessidade de medir a glicemia mais vezes, não tem como a gente fugir disso. É a única maneira que a gente tem, vai ter que furar o dedo mais vezes, faz parte. Isso para a gente conseguir um bom tratamento.
Se você não faz isso, você não sabe exatamente aí para onde está indo a sua glicose. Né? Então, são situações ruins, porque o nosso corpo ele acaba aí traçando como normal você ter glicemias muito mais acima de 250. E a gente sabe que nessa situação ela é ruim para o nosso organismo. E o corpo acha que aquilo ali é o normal, porque sempre está assim. Mas o detalhe é, se mudou o tratamento, usou a insulina e de repente não conseguiu, aí sim tem que conversar realmente com o médico e tentar é, ajustar novamente, porque muitas vezes começa o tratamento com a insulina porque os antidiabéticos orais já não são o suficiente aí para fazer o tratamento, tá bom? Daí seria talvez interessante você talvez procurar aí um outro profissional para poder orientar, porque é importante também para você ter uma ideia aí como tá, por exemplo, com esse medicamento, que eu realmente não conheço esse medicamento, o quanto está a hemoglobina glicada da sua mãe, né? Quando fizer exame de sangue, fazer uma medição de hemoglobina glicada para poder ter uma ideia, porque realmente eu acho que, pelo jeito aí, está bem mais alto do que deveria estar, tá bom? Então, outro fator que a gente tem aí, né, que vai definir se vai fazer a correção ou não, é o tempo de exercício que você vai fazer. Porque muitas vezes você começa a fazer exercício lá, tá 320, ou 320 é muito alto, eu vou precisar usar insulina aí de curta duração. Talvez não. Por exemplo, tem muitos aí que, né, têm acompanhado as lives, o pessoal comenta aí, né? Tem o Alex, tem o Wilson, tem o Gabriel, né? Tenha outros aí também que eu não, talvez agora não me lembre, mas o que acontece? Esse pessoal sai para pedalar, eles pedalam 3, 4 horas. Então, você vai ficar 4 horas fazendo exercício. Em 4 horas, sua glicemia não vai baixar fazendo exercício? Duvido muito. A não ser que você esteja próximo de um processo de cetoacidose. Quer dizer, acumulou tanta cetona que ao invés da glicemia baixar, ela vai aumentar. Isso pode acontecer. Mas se você normalmente vai hidratando e está fazendo exercício numa intensidade que seja moderada, por um longo período, certamente vai baixar a glicose. Que muitas vezes é essa, o que eu normalmente falo para vocês, principalmente para quem tem diabetes, ou tem aí, profissional de educação física e tem pessoas com diabetes tipo 2, se a glicemia ela não está baixando dentro daquele período que está fazendo exercício, aumenta o tempo do exercício. O exercício ele é fulminante para baixar a glicemia. Ele só não consegue baixar se tiver alguma outra alteração, mas de uma maneira fisiológica, é a ferramenta melhor que a gente tem, tirando o tratamento medicamentoso. Né? A ideia é, claro, o exercício por si só ele não vai conseguir fazer isso. Mas a maioria das vezes, se você hidrata e está fazendo exercício por um longo período, o natural é diminuir essa glicose. Claro que você não pode confiar nisso. Vai lá fazer o exercício, mede a glicemia antes, viu que estava alta, hidrata mais, vai fazendo exercício, depois de uns 20, 30 minutos para, mede de novo e vê se está diminuindo. Começou a diminuir? Beleza, continua hidratando e vai fazendo exercício. Para depois de uma hora e vê direitinho se continua baixando, se não voltou a subir. Dessa maneira você consegue sucesso, sem precisar aplicar aí a insulina. Só que muitas vezes o que acontece hoje, né, é muito comum. Agora que a gente está, né, todo mundo isolado, aí está um pouco mais difícil, mas de uma maneira geral, às vezes a gente tem um tempo muito restrito para fazer o exercício. Eu, na maior parte dos dias meus da semana, eu tenho 30 minutos para fazer exercício. Então, assim, se você ficar moscando lá, você vai fazer metade dos exercícios, ou então você vai em toque de caixa e faz. Conseguiu corrigir ali com 30 minutos? Consegui. Não, terminei, ainda estava hiperglicêmico. Aí sim, aplica lá uma dose reduzida aí de insulina, já que o receptor de insulina depois do exercício vai estar sensibilizado. E aí o risco de fazer hipoglicemia também depois do exercício aumenta. Mas são situações que a gente tem que se adaptar, não existe regra. São estimativas que a gente tem das respostas glicêmicas e que é tentativa e erro. Só que a gente tem que levar em consideração sempre uma ação que seja mais segura para evitar que passe mal, principalmente aí pensando em diminuir tão rápido a glicemia. Isso aí para o nosso sistema nervoso é realmente muito ruim. Né? E também levar em consideração outra variável, que é o que tipo de exercício que você vai fazer. Né? Então, como eu falei anteriormente, você precisa, de repente, fazer exercício com intensidade mais alta naquele dia? Não tem jeito, tem que ficar monitorando. Não tem muito o que fazer. Tem uma pergunta aqui que o Douglas está colocando com relação ao freestyle da Libre, né? Se ele auxilia bem aí no controle glicêmico. Então, ele auxilia, só que a glicose, né, a indicação da concentração de glicose que ele mostra no sensor,
tanto o Libre, né, que é o medidor flash, ou mesmo os sensores que a gente usa nas bombas de infusão, ele faz a medição no interstício. Ele não está exatamente medindo na glicose que está no sangue. Então, quer dizer, a glicose ela sai do sangue e ela vai para o interstício. Então, é ali, naquela área que é medido, é onde é medido, onde os sensores medem. Então, normalmente que a gente tem uma linha de atraso. Primeiro, a glicemia ela aumenta no sangue, para depois aumentar no interstício. A mesma situação na hipoglicemia. Ela vai baixar primeiro no sangue para depois baixar no interstício. Então a gente tem aí, na verdade, quando a gente pensa nos sensores, para monitorar o exercício, a gente vai ter um tempo de linha de atraso, tanto no aumento da glicemia como na diminuição dela, nas concentrações aí de glicose. O que a gente faz para usar os sensores? Você não fica preso ao valor que ele está mostrando, porque os sensores eles mostram a velocidade de mudança prevista da concentração de glicose. Então ele tem ali o valor, e além do valor, o que ele tem? Setinhas que indicam. Por exemplo, tem um valor qualquer ali, que durante o exercício não é bom confiar muito nisso, porque a glicose está mudando rápido, mas você sabe para onde está indo. Tem ali um valor e esse valor está mostrando uma setinha para cima, quer dizer que está aumentando a glicose. Está com duas setinhas, quer dizer que vai aumentar bastante ainda a concentração. E o mesmo inverso. Tem ali um valor, uma seta para baixo. Duas setas para baixo quer dizer que está caindo muito mais rápido. Eu, particularmente, qual o critério que eu tenho utilizado? Quando eu uso o sensor. Se eu estou fazendo o exercício e a minha glicemia está marcando já no sensor 140 e está com seta para baixo, eu paro e faço medição de glicemia capilar, que a maioria das vezes já está muito mais próximo de 100. Porque essa mudança rápida na glicemia, o valor que mostra no sensor, ele pode estar dando uma diferença aí de 40 até 60 miligramas por decilitro. Então, por exemplo, pode estar marcando 40 ali no 140, por exemplo, no sensor, e ele pode estar aí, sei lá, 50 ali para baixo. Né? Então, quer dizer, pode estar aí 90. Ou pode estar acima. Então, essas mudanças que são rápidas, o sensor ele tem um tempo de retardo por conta do local onde ele faz a leitura. Então, é utilizado? Sem dúvida alguma. É uma ferramenta a mais que a gente tem? É. Só que a gente precisa tomar cuidado com a interpretação que a gente faz, principalmente do valor. O valor realmente ele deve ser ignorado. Porque quando a gente está em repouso, inclusive há pouco tempo eu fiz uma postagem lá no Telegram, que eu acordei de manhã, acho que estava 99 a glicemia. E eu olhei no sensor, estava exatamente o mesmo valor. Então, quer dizer, no glicosímetro e no sensor estava a mesma concentração. Quando isso acontece? Quando não tem mudança muito rápida na concentração de glicose. Então, tende a manter um padrão muito parecido no interstício e no sangue. Só que durante o dia a gente sabe que isso é bem diferente. E principalmente durante o exercício, mais diferente ainda. Que a glicose ela vai naturalmente sendo removida mais rapidamente do sangue. E vai demorar para o interstício fazer essa leitura. Tá certo? Então é isso aí. Espero ter respondido. Se não respondi, pergunta de novo aí, que a gente está aqui para isso. A ideia aqui é justamente a gente poder conversar aí a respeito. O Gabriel está colocando uma pergunta aqui no YouTube. Ah, tá, ele está colocando sim, que é para você medir aí mais vezes a glicemia, sem dúvida alguma, viu, Gabriel? Porque a única referência que a gente tem, que ele está colocando que está medindo 12 vezes, né? Realmente, a questão é, a gente mede a quantidade de vezes que a gente julgar necessário. Que eu mesmo trabalhei como personal, trabalhei durante muito tempo e com moto. Então, eu media minha glicemia toda hora, não importa. Eu ia lá, dava aula, saía da aula, media a glicemia antes de sentar na moto. Porque além de eu pôr a minha vida em risco, eu estava pondo a vida em risco de terceiros também. Então, assim, mede quantas vezes for necessário. Dessa maneira, a gente consegue ter um controle melhor. Porque aí qual é o detalhe? Porque também existe a limitação técnica de tudo isso. Quando você mede no glicosímetro o valor, você não sabe se ele está indo para cima ou para baixo. Por isso, a associação do glicosímetro com o sensor, ela ajuda bastante. Porque você tem o valor da glicemia, você olha no sensor, tem um valor lá e não tem setinha. Então quer dizer que a mudança na velocidade da glicemia, ela não está, se esteja ela indo para cima ou para baixo, ela não está numa velocidade muito rápida. Essa mudança não está muito rápida, né, acontecendo. Agora, se você mede no glicosímetro e olha na bomba, está lá duas setas para cima, não tem jeito, vai subir bastante, o inverso também é verdadeiro. Então a associação dos dois, principalmente pensando no exercício, funciona bem. É que muitas vezes, pela comodidade, né, de não ter que parar, medir aí a glicemia, normalmente você usa o sensor como referência, mas tem que saber
fazer bem ali a leitura, interpretar direitinho, porque caso contrário, o risco aí de estar fazendo hipoglicemia e nem perceber é grande, porque durante o exercício a gente tem muita ativação do sistema nervoso autônomo simpático. E esse sistema, ele faz o que? Ele faz liberar muito mais adrenalina. Então você fica ligadão. É isso que vai acontecer durante o exercício. E quem normalmente informa as questões de hipoglicemia, inicialmente, vai ser o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, durante o exercício, o que vai acontecer? Você tem aí uma situação onde o sistema nervoso autônomo simpático está bastante atuante e ele mascara um pouco os sintomas que a gente tem de hipoglicemia em repouso. Então, em repouso, a gente tem que ter tremedeira, sente mal, transpira, né? A pupila lá dilata. Então, essas situações, muitas vezes durante o exercício você não percebe, que o próprio sistema nervoso autônomo simpático ele faz isso, ele vai dilatar sua pupila, ele vai dilatar os seus bronquíolos, né? O pulmão para poder respirar mais rápido, vai fazer o coração bater mais rápido, né? Então, e a mesma coisa, pega aqui certamente quem faz musculação aí, se não fez, faz, é muito legal. Faz lá um treino de força e depois pega uma caneta e vai escrever para você ver o que acontece. Você fica tremendo, parece que você tem, sabe, tá com um problema ali, não está controlando seus movimentos. Isso é normal, é a ação do sistema nervoso autônomo simpático. Então, durante o exercício, a gente tem muito mais dificuldade em identificar a hipoglicemia. Por isso se faz aí necessário medir mais vezes. Não tem que ter preguiça de medir. Né? O detalhe é, se você tem, poxa, vou lá fazer exercício, medir, está mais de 200, eu tô alimentado, não vai chegar glicose no sistema, não tem quase insulina mais fazendo efeito, fica tranquilo, pode fazer exercício lá 30, 40, 50 minutos, que vai diminuir a glicemia e certamente não vai ter nenhum problema. Agora, tem algum ajuste para fazer no início? Vai medindo mais vezes no treinamento, que é a maneira mais segura que a gente tem aí para evitar algum episódio desagradável, aí, principalmente com a hipoglicemia. A Patrícia está fazendo uma pergunta. No caso aí de aluno que faz endurance, né, com, por exemplo, maratonista, que vai aí correr longas, né, longões, né, fazer o treino longão, como é a adaptação do volume para que ele não faça hipoglicemia. O detalhe aí, Patrícia, é assim, ele vai começar a treinar, claro que, sabendo que ele vai fazer o treino longão, a característica de intensidade dele, geralmente ele é mais baixa, você vai padronizar o volume, ele vai fazer treinos aí, sei lá, acima de 20 quilômetros, 20, às vezes 30, 32. Só que o tempo, o volume é grande, ele vai correr por um longo período, mas a intensidade ela tende a ser mais baixa. Nessa situação, para o atleta, né, que está aí treinando, a gente está partindo do pressuposto que ele tem uma condição física adequada para isso. E para ele vai ser classificado como um esforço moderado. E nessa situação que a gente vai ter uma situação propícia para fazer a glicemia baixar. Então, mesmo que ele vá começar o treino num quadro de hiperglicemia, o que é interessante nessa situação? Ele medir a glicemia, hidratar um pouco mais e ir treinando. Depois ele para ali, depois uns 30, 40 minutos, mede de novo para ver se a glicemia está tendendo a diminuir. E sim, a cada uma hora que ele estiver fazendo exercício, pelo menos uma hora ou a cada meia hora, medir a glicemia para ir monitorando. Mas o natural, pelo menos fisiologicamente, que a gente espera que vai acontecer, é justamente a glicemia dele diminuir durante aí o período que ele vai fazer o longão, né, que é o treino de longa distância, mas você não especificou exatamente a distância, né, mas partindo do pressuposto aí que é um maratonista, pelo menos aí uns 18 quilômetros é normal, né, então quer dizer acima aí de 20 quilômetros certamente. Nessa situação correndo em intensidade moderada, ele vai ter um volume maior e vai sim remover bastante glicose aí do sangue, né? Então, inclusive, pode até acontecer de fazer hipoglicemia, mas se está com a glicemia alta, não vai ter risco de fazer hipoglicemia. É só ir monitorando para ir monitorando o quanto ele vai, o quanto está diminuindo, né, a cada período aí de pelo menos 30 minutos. Você está falando, por exemplo, no dia da prova, né, que ele vai correr. Então, dia da prova, o que acontece? A gente tem aí uma situação relacionada a uma intensidade maior. Claro que a gente está partindo do pressuposto que ele está condicionado para aquilo. Mesmo que ele seja um atleta amador, a gente sabe que ele vai demorar umas 4 horas e alguma coisa para correr. A prova inteira. 4 horas de prova é um tempo longo.
Só que o que é interessante aí ser feito? Mede a glicemia lá antes, e, tá, né, parte ali, né, deu lá a largada, vai fazendo a prova e vai monitorando aí a cada pelo menos 40 minutos, 50 minutos para dar uma medida na glicemia e isso aí até mais ou menos metade da prova, né? Correndo aí em torno de 20 quilômetros. Depois do 20º quilômetro, talvez seja interessante medir a cada 30 minutos que ele estiver correndo. Porque ele pode sim começar a prova talvez com uma glicemia mais alta e terminar a prova, claro, depois de 4 horas, fazendo inclusive hipoglicemia. Então, o importante é, com base na glicemia inicial, na largada, é uma prova que vai exigir um pouco mais, porque além do volume que ela tem, a intensidade também não é baixa, né? Então vai exigir um esforço maior. Claro que para o atleta amador, o importante é ele conseguir percorrer os 42, mas nessa situação ele tem que monitorar mais vezes. Se for necessário suplementar com carboidrato, suplementa. E caso não seja, se ele estava partindo de uma hiperglicemia, ele tem que ir monitorando com que velocidade a glicemia está baixando. Tá certo? Então, não exatamente, eu falei parar no sentido de, nesse momento eu vou fazer a glicemia, né? Inclusive na live D20 de domingo a gente estava comentando a respeito que a gente, eu e o João mesmo, no começo a gente foi testando, né? Continuar correndo e fazer as medições. Então a gente corria e fazia a medição. Não que a gente corria 42 quilômetros, mas a gente corria prova com 10 quilômetros, né? Chegamos a correr aí meia maratona, mas sempre medindo a glicemia em movimento. Continuava ali a corrida medindo a glicemia. Isso aí a gente fazia. Então, o ideal é, você precisa medir. Se você não tiver a capacidade de medir correndo, aí sim, para e faz a medição da glicemia. Aí não tem outro jeito, tá bom? Deixa eu ver que o Sandro está fazendo uma pergunta aqui. Que essas informações aí que todo profissional deveria ter, muitos aceitam alunos com DM2, mas não sabe o que fazer. Infelizmente, então, esse aí foi um dos motivos, Sandro, de eu criar o canal, né, do professor Roberto Dória para falar única e exclusivamente de exercício e diabetes. Porque a gente sabe, eu sou prova viva disso, né? Se alguém ainda não assistiu, assiste lá meu vídeo que eu conto a minha história, né, que eu conto de quando eu era criança, fui diagnosticado com diabetes, até me tornar um especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício para quem tem diabetes. Numa época que eu não tinha como tratar. A gente hoje tem glicosímetro, tem sensor, a gente não tinha nada disso, media na urina. A quantidade de glicose que tinha no sistema era muito mais precário o tratamento, não tinha análogo de insulina. Você aplicava a insulina e não sabia direito em que momento que ia fazer efeito. E se hoje eu cheguei até aqui, eu não tenho como negar. Foi pelo exercício. O exercício ele sempre fez parte da minha vida. E hoje eu sei o quanto isso é importante. E uma coisa que me preocupa muito, Sandro, é que a quantidade de pessoas, principalmente com diabetes tipo 2, não para de aumentar. Isso aí mundialmente. No Brasil não é diferente. E a quantidade de profissionais de educação física que têm conhecimento para trabalhar e orientar essas pessoas está cada vez menor. Então a ideia de eu criar exatamente esses canais para a gente poder divulgar, que aqui a gente sabe, por exemplo, você é um caso claro disso. Eu estou em Santo André, na Grande São Paulo. Você está em Manaus. Olha quantos quilômetros nos separam e quanto a gente conversa e um ajuda o outro. Sabe? Então, acho que essa é a ideia. A gente trabalhar assim, a ideia da live é exatamente essa, vocês trazerem dúvidas, eu trago o conteúdo, a gente vai discutindo e a ideia é que todo mundo saia daqui cada dia melhor. Para realmente, tanto quem tem diabetes, entender melhor os efeitos do exercício, diminuir os riscos de hipoglicemia, principalmente, ou ficar hiperglicêmico depois do exercício, e ter uma qualidade de vida melhor. E para quem é profissional de educação física, realmente orientar o aluno dele para que se tenha a médio e longo prazo resultados positivos do exercício. Porque, infelizmente, essa é a dura realidade que a gente tem hoje, né, no nosso país. Então é assim, vamos tentando, né? Que eu acho que cada um de vocês que está aqui acompanhando e está tomando algum conhecimento, que o que eu me preocupo assim, eu estudo sobre exercício de diabetes desde 1998. Só que muita informação ela é teórica. E como você coloca isso aí em prática? Eu várias vezes fiz testes em mim mesmo, antes de divulgar para qualquer pessoa. Então, acho que essas informações que eu trago são muito vivências que eu tenho do dia a dia mesmo. E por isso que eu acho importante quando outros portadores de diabetes também, que participam das lives, colocam as situações que fizeram, o que fazem,
que isso enriquece muito, que a gente consegue pegar a teoria dos trabalhos científicos, né, o que a gente tem ali que foi produzido, que traz a informação, e a gente consegue adaptar e levar para a nossa prática diária, tanto como profissional de educação física como portador de diabetes. Então, acho que isso é o que a gente tem aí para oferecer, e eu fico muito feliz de tê-los aqui, fico muito feliz de você também, né, ter passado a me seguir aí e estar tentando aplicar isso aí no seu dia a dia, tá bom? Tá me dando os parabéns aqui, muito obrigado, tá certo? A ideia é exatamente essa, a gente conseguir levar assim a informação cada vez mais de maneira o mais amplo possível. Deixa eu ver aqui que a Andrea tá colocando aqui, ter hipoglicemia de madrugada. Se deixa um pouco assustada aí porque mora sozinha. Sim, essa é a preocupação, André, de todos nós que temos diabetes, principalmente quando a gente vai fazer exercício à noite, né? Às vezes o tempo que a gente tem que fazer exercício é sair do trabalho, fazer exercício e depois voltar para casa. Só que, o que a gente precisa fazer? Quando se usa insulina, tentar ajustar a dose da insulina. Se está fazendo hipo de madrugada, primeira coisa que tem que fazer é identificar se isso está acontecendo sempre. Acordar ali entre 2, 3 horas da manhã, medir a glicemia e ver o que está acontecendo. Se está fazendo hipo nesses horários, certamente precisa o quê? Diminuir um pouquinho a dose de insulina noturna. Porque, caso contrário, vai fazer hipoglicemia. Se usa análogo de insulina basal, vai ter que diminuir talvez um pouquinho a dosagem de insulina ultra rápida da última refeição. Tem que diminuir a dose total de insulina, seja na basal ou na de curta duração. Que aí você diminui sim e muito o risco de fazer hipoglicemia durante a madrugada. Mas o que a gente vai fazer? Foi o que eu falei, o efeito é fisiológico. Então você precisa. Ah, eu fiz exercício hoje, vou pôr o relógio para despertar, o telefone ali para despertar no meio da madrugada para eu poder acordar e ver o que está acontecendo. Porque você fazendo hipoglicemia, uma hipoglicemia leve, abaixo de 70, geralmente você tem ali já alguma sinalização. Às vezes acorda, às vezes não. Normalmente, quando ela cai para baixo de 50, apesar do corpo tentar, às vezes, te acordar, você já está meio fora de si. Você já está dormindo, tem o despertar, tem uma série de coisas que vão te atrapalhar. Então, o risco que a gente tem qual é? Você sabe de ter feito exercício, o risco que pode ter, mas isso aí você vai transformar num fator que vai te impedir de fazer? Não, muito pelo contrário, você vai continuar fazendo, só que monitora. Pô, eu tô fazendo, fiz exercício hoje, fiz hipoglicemia. Pô, daqui 2 dias eu fui fazer exercício, fiz hipoglicemia. Então o que você faz? Diminui um pouquinho a dose noturna, converse com o seu médico e diminui um pouquinho a dose noturna, né? Porque aí você vai diminuir a quantidade de insulina circulando, certamente, diminui o risco também de hipoglicemia, tá bom? Mas assim, não é questão de ter medo, não. A gente precisa. Hoje a gente tem recurso, né? Quando eu era criança não tinha. Se fazia hipoglicemia e tinha que meus pais lá super atentos para poder me socorrer. Isso aí aconteceu várias vezes na minha vida. A Mari está colocando aqui uma pergunta que. Pera aí, eu acho que é comentário, tá? Que eu ajudo muitas pessoas aí, é, e com certeza aí lembra das minhas emoções, ainda me atrapalhem, mas aprendi a combater minha glicemia através da minha orientação. Parabéns aí, você é meu. Muito obrigado, viu? Isso realmente me emociona porque eu fico muito chateado de saber que hoje a gente tem um monte de recursos e quem tem diabetes recebe pouca orientação para explorar isso, né? E é uma coisa que realmente me incomoda bastante. E eu acho que o que eu estou tentando fazer aqui é justamente levar informação para que vocês, que nem a Mari ela está também a vários quilômetros aqui de onde eu estou, ela está no interior de São Paulo, mas a tecnologia nos ajuda. Então é só mandar mensagem, que eu puder ajudar vocês podem sim contar comigo. Porque às vezes a gente conversando, né, que nem no meu caso, eu sou profissional de educação física, tenho diabetes desde criança, tenho um tempo de experiência com relação a diabetes, estudo muito sobre diabetes, né? Mas eu sou profissional de educação física, eu não sou médico. Então, se tem que ajustar a dose de insulina, medicamento, aí você tem que conversar com o seu médico, não tem jeito. Mas, conversando, geralmente a gente vai sim, um ajudando o outro, eu acho que isso é o mais importante. E eu fico muito feliz de tê-los aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Não, não tem. Aqui a gente está chegando aqui no tempo final e realmente o Instagram ele
tira a gente do ar sem prévio aviso. Bom, pessoal, então, em resumo, aí o que a gente teve. Falei dos valores de referência que a gente tem, né, do que é o valor normal de glicemia, o que são os valores de hiperglicemia. Quando a gente vai lá fazer o treino em hiperglicemia, se toda vez que a gente tiver em hiper vai precisar corrigir? Certamente não. Não, porque a gente vai levar o que em consideração? Tipo de exercício que vai ser feito, tempo de exercício que vai ser feito, a intensidade desse exercício, né? Então são esses fatores que vão determinar se a gente vai corrigir um pouquinho ali com metade da dose, ou talvez menos da metade da dose. É uma coisa que a gente tem que ir tentando, né? Cada um tentar aí, tentar, sabe, a sua maneira conseguir corrigir, tá bom? Sandro está colocando aqui que ele faz questão aí de tirar um tempinho para assistir. Muito obrigado, viu, Sandro? Não só assistir, como participar, né? Eu acho que a participação de vocês ela é muito importante. Também não adianta eu ficar aqui falando um monte de coisa e ninguém entender nada e não conseguir levar isso para a prática diária, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado para vocês que me acompanharam até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais!